que tramita na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Além de Bolsonaro, então, também foram interrogados ontem o ex-comandante da Marinha, o Almir Garnier, o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, o ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, e o ex-ministro da Defesa e da Casa Civil, Walter Braga Neto. Todos refutaram as acusações feitas pela Procuradoria-Geral da República. Durante o depoimento, Bolsonaro negou qualquer tentativa de golpe. Vamos ouvir um trecho do que ele falou durante essa ação. Eu não torci pro pior. Se eu torcido pro pior, não teria desmobilizado os caminhoneiros lá atrás. E talvez pela minha figura, o pessoal não fez absurdo. Agora tem sempre os malucos ali que fica aquela ideia, né, de AI-5, intervenção militar, que as Forças Armadas, os chefes militares jamais iam embarcar nessa, porque o pessoal estava pedindo ali, até porque não cabia isso aí. E nós tocamos o barco, né? Então, me desculpa, respeitosamente, Vossa Excelência, não estimulamos nada. Falar em golpe de Estado, dessa forma como se tratou aqui, o que aconteceu, em especial depois do meu governo, onde estava fora do Brasil, graças a Deus estava fora do Brasil, sem qualquer participação minha, sem qualquer liderança, sem Forças Armadas, sem armas, sem um núcleo financeiro, sem nada, isso não é golpe. O senhor se reuniu com o seu ex-assessor Felipe Martins, né? O Felipe Martins, com um advogado que foi levar estudos sobre o artigo 142 e uma minuta de decreto com considerandos, uma minuta que previa a quebra da normalidade democrática? Para tratar de minuta, não. Eu lembro que ele esteve lá, várias vezes teve no Alvorada, foi uma vez só não. Raras vezes conversei com ele. Ele não é a pessoa adequada para tratar de minuta, seja qual for. Ele que o senhor diz? O Felipe Martins. Felipe Martins. Se bem que eu digo uma coisa, né? Quando se fala em minuta, dá a entender que é uma minuta do mal. Da nossa parte, tá? Quando se fala em minuta do mal, conspiração, né? Eu sempre tive o lado da Constituição. Então eu refuto qualquer possibilidades de falar em minuta de golpe ou uma minuta que não esteja enquadrada dentro da Constituição brasileira. Olha, Bolsonaro também falou ali que só avaliou possibilidades, por exemplo, dentro da lei depois de perder as eleições em 2022. E além desses momentos ali de pergunta-resposta, também teve descontração durante o interrogatório. Teve um momento ali que Bolsonaro chegou a convidar Alexandre de Moraes para ser vice dele em 2026 e os dois trocaram risos. Em especial as viagens que eu faço pelo Nordeste, pretendo na quinta, sexta, sábado, estar no Rio Grande do Norte, visitando aí uns 8 municípios. Se o senhor me permitir, logicamente, eu posso mandar umas imagens para o senhor, como é que o povo nos trata a gente na rua, tá? Eu declino. Declino, sim, senhor. Posso fazer uma brincadeira? O senhor sabe. Eu perguntaria aos seus advogados antes. Eu gostaria de convidá-lo para ser meu vice em 26. É isso aí. Eu declino novamente. Meu ministro, desculpa aqui. O interrogatório do Celso marcou a reta final dessa instrução processual e, encerrada essa etapa, a acusação e as defesas vão poder ter o prazo para pedir as diligências adicionais. Depois disso, deve ser aberto o período de 15 dias para a apresentação das alegações finais. Concluída essa fase, o processo pode ser levado a julgamento na primeira turma do STF. A gente comentou antes no YouTube, vamos trazer aqui o recorte para vocês também. Eu disse que fiquei surpresa quando vi esse tom de piada tão ali articulado dentro de um dos julgamentos mais graves e sérios, simbólicos, para o momento em que o Brasil vive. Não só Bolsonaro e Alexandre de Moraes, que sempre trocaram farpas na internet, sorrindo um ao outro ali no modo presencial, como todo mundo em volta dando risada. Sendo que a gente está falando, independente do mérito aqui do processo, se existem provas, se existe articulação ou não, a defesa diz uma coisa, a acusação diz outra, os eleitores também trazem posicionamentos diferentes sobre isso. Nós estamos falando sobre um julgamento que vem em um ano pré-eleitoral, num contexto de Brasil fervendo em
um lado de direita e outro lado de esquerda, em um Brasil fervendo nesse clima de oposição, e que isso foi levado para dentro do judiciário. A expectativa e o pedido de todos é para um julgamento técnico, mas que há muito tempo a gente sabe que está poluído pela visão política, inclusive manifestações políticas que muitos ministros já adotaram publicamente, em discursos que viralizaram nas redes sociais. E o que a gente tem agora é um grande termômetro para a política brasileira nesse ano de 25, já pensando em 26. Se o STF esfria a discussão, abaixa a temperatura desse termômetro, ele vai mandar uma mensagem que pode enfraquecer, se é que isso é possível, ainda mais a imagem da instituição, porque foi o próprio STF que dobrou e redobrou a aposta em vários momentos, através ali da fala de ministros como Alexandre de Moraes, e condenações também de pessoas que participaram desses atos do dia 8. E se ferve demais essa temperatura, se ela sobe e inflama muito, a gente corre o risco de ver aí lá na frente uma ruptura entre as instituições e um grande questionamento em torno, mais uma vez, do posicionamento político e dessa poluição e falta de técnica por parte da avaliação de um caso tão emblemático. É simbólico, deveria ser sério, mas em um país como o Brasil, tudo virou em risada, Manuela. Pois é, Bia, o que incomoda tanto, né, nesse tom de brincadeira é principalmente por parte de uma condução do Supremo Tribunal Federal e um julgamento que, como você falou, já está permeado de críticas por grande parte da sociedade, uma instituição que já está também permeada de dúvidas e de falta de credibilidade. Estão aí as pesquisas para mostrar, né, o quanto a população não tem confiado mais no Supremo Tribunal Federal. Então isso incomoda de fato na condução e desse julgamento em específico, que é questionado muito por sua isenção. E a gente sabe, né, tem todas aquelas alegações, o ministro Alexandre de Moraes, que é quem conduz, ele é um dos principais envolvidos nesse caso, então incomoda muito, principalmente vindo dessa condução. A minha análise do lado do ex-presidente Jair Bolsonaro, que senta ali e tenta justamente fazer esses recortes para a rede social, no caso dele, como ele senta ali, infelizmente, já sabendo, justamente por conta de todas essas críticas que a gente vem acompanhando e às vezes de até adiantamento, né, de decisões, de votos que vem do Supremo Tribunal Federal para a imprensa, ele senta ali já sabendo que ele está condenado nesse caso. Então ele tenta se utilizar disso para fazer recortes que pelo menos vão virar ali para ele nas redes sociais. E esse convite em específico, que foi o que mais viralizou, óbvio, né, por chamar a atenção aí, ele é, se você for parar para pensar, inteligente por parte de Bolsonaro, porque ele se coloca ali na frente do ministro Alexandre de Moraes como candidato em 2026. Todo mundo sabendo que foi Alexandre de Moraes que decretou ali também já a inelegibilidade dele em outra situação. Então ele tenta se utilizar ali do que ele tem nesse momento, mas reforço, ele senta ali sabendo que ele está condenado já nesse caso, para mim, cara. Sem dúvida, e chamou a atenção esse convite, né? Até algumas pessoas falaram que ajudaram o Alexandre de Moraes aí nessa desconstrução da imagem dele junto ao bolsonarismo. Ele é muito odiado, né, pelo bolsonarismo, e aí quando você vê o Bolsonaro convidando para ser vice, claro que em um tom de brincadeira, alguns avaliam aí que pode ser uma desconstrução dessa imagem negativa de Alexandre de Moraes. Eu quero chamar a atenção, para não me estender muito, a uma pergunta que foi feita pelo ministro Luiz Fux. Ele pergunta se Bolsonaro assinou a minuta. Isso pode ser um indício de como vem o julgamento de Luiz Fux em relação a isso. Bolsonaro admitiu que teve acesso a pelo menos parte dessa minuta. Ele fala ali que leu aquela parte dos considerandos ali, só que deixou bastante claro que sempre pensou em jogar dentro das 4 linhas, como ele mesmo fala, ou seja, respeitando a Constituição Federal, que nunca pensou num golpe, que não teria clima para isso e nem apoio qualquer. Ele falou, olha, o day after é o problema, ou seja, o dia seguinte disso é o problema, porque as instituições, claro, jamais concordariam com uma ação dessa natureza. Chegou a pedir desculpa, né, ao ministro Alexandre de Moraes por ter falado ali que os ministros recebiam dinheiro para manipular, de certa forma, as urnas eletrônicas, e aí deixou o seu recado. É contra as urnas, sim, voltou a reafirmar isso, falou que outros políticos também já discursaram colocando em dúvida o sistema eleitoral, mas que foi sempre para melhorar, aperfeiçoar o sistema e nunca numa tentativa aí de desqualificar o sistema da urna brasileira num conflito aí, né, já que na rede social é tão
forte esse discurso, ontem deu uma amenizada e chegou até a pedir desculpa para Alexandre de Moraes. Como a Manu falou, senta lá já sabendo que deve ser condenado por essa tentativa aí de abolição ao Estado Democrático de Direito. E até só para amarrar, Bia, eu sei que a gente tem que encerrar, eu falo que ele senta lá sabendo que ele é condenado e tem gente até questionando ali na live de provas, eu não tô falando nem de questão de provas, ele senta lá sabendo que ele tá condenado justamente por conta dessa condução que a gente tá tendo no Supremo Tribunal Federal. Ele fala ali no Supremo Tribunal Federal sobre conversas que tiveram ali no âmbito, né, de ideias, de entender ações que poderiam acontecer, e ele usa muito, né, aquele termo dentro das 4 linhas da Constituição, e ele faz essa confissão parcial de que houve uma conversa sobre isso, mas uma conversa sobre isso ainda não é um ato de que realmente houve a tentativa de um golpe. E aí, eu acho que a grande questão, né, se a gente tiver, de fato, uma isenção ali nesse julgamento, que fica o questionamento para você que nos acompanha, se a gente tem ou não, vai ser agora, com a condenação vindo, que a gente sabe que vem por parte de Alexandre de Moraes, qual é a prova de que houve uma consumação dessa tentativa? Porque, por parte de Bolsonaro, ele fala que foi no âmbito da conversa, de encontros, como ele... E ele tenta levar para esse lado, assim, não, eram encontros com pessoas próximas que eu tinha sobre, tem alguma coisa dentro da Constituição que dá para fazer? Não, então não tem, então não dá, então vida que segue. Tanto a defesa de Bolsonaro quanto a turma da live cobrando, né, onde estão as provas, mas eu já perdi as esperanças de um julgamento técnico baseado em provas. É só você olhar quem está interrogando, quem é relator, quem é vítima do processo.